Graça e paz, queridos e amados irmãos, de volta com mais um podcast Fé na Verdade. Este podcast tem como propósito o fortalecimento, o encorajamento do pastor, pregador, daquele que ministra a palavra, ensinando, do missionário, do obreiro, que está à frente de uma congregação, pregando a palavra de Deus. O livro que estamos estudando é o livro de John Stott, Eu Creio na Pregação. É um livro já publicado há muito tempo, mas com conselhos bíblicos, teológicos, maravilhosos, conselhos práticos, testemunhos de grandes pregadores da palavra que nos enriquecem e nos estimulam. E o nosso alvo, o nosso desejo é que ao acompanhar este podcast Fé na Verdade, com o tema Eu Creio na Pregação, você, pregador, perceba a grandeza da vocação e o privilégio que Deus nos dá, sabendo que todo grande privilégio implica também em grandes responsabilidades, pesa sobre nós esse fardo da responsabilidade de darmos conta para a glória de Deus da missão, de sermos os porta-vozes, os arautos, os embaixadores, os pregadores de Deus, sabendo que vivemos numa cultura e essa cultura é desafiadora. Por isso, o tema que nós vamos estudar hoje, ele é da máxima importância. O tema é a chamada ao estudo. E o pastor Norton Raik Lages, pastor da primeira igreja batista de Manaus, com ampla experiência pastoral. São quantos anos de pregação, pastor? 50 e pouco. 50 e mais um pouquinho. E mais um pouco, né? De pregação, são 5 décadas pregando, então, sua experiência e o que ele tem compartilhado conosco tem sido muito edificante, e eu convido você a estar sempre conosco no podcast Fé na Verdade, também para divulgar para colegas pastores, missionários, obreiros, de modo que todos possam assim usufruir da bênção. Nós estamos estudando capítulo por capítulo. Hoje estudaremos o capítulo 5. Faremos seleção de textos literais retirados da obra para que vocês percebam a grandeza do pensamento do autor e acompanhem conosco. Então, pastor, nós vamos considerar este capítulo 5, a chamada ao estudo. E como vimos no podcast passado, não é? A ilustração de John Stott é que o pregador e a pregação têm a missão de construir pontes para o mundo real e procurar relacionar a palavra de Deus com os temas principais da vida e as questões principais do dia. Precisaremos, então, levar a sério tanto o texto bíblico quanto o cenário contemporâneo. Não podemos nos dar ao luxo de permanecer em um ou outro lado do abismo cultural, retirarmos do mundo para dentro da Bíblia, escapismo, ou da Bíblia para dentro do mundo, conformismo. Será fatal para o nosso ministério de pregação. Então, ele nos estimulará, pastor, a dedicação ao estudo da palavra. E ele diz, não existe a mínima dúvida de que os melhores mestres em qualquer campo do conhecimento são os que permanecem na condição de estudantes a vida inteira. Como o irmão vê essa declaração, pastor? Para mim é uma declaração muito importante, porque às vezes pessoas que observam um pastor que continua estudando, até porque a maneira como eles o encontram, por exemplo, na biblioteca, na igreja ou em casa, ou então não apenas carregando um livro, mas de fato se aplicando à leitura, eles dizem assim, mas para que tudo isso? Há pessoas que não têm a mínima noção das exigências na vida do pregador, não têm a mínima noção. E existe também aquela ideia que, em uma determinada denominação cristã, de que
não precisa se preparar porque o Espírito vai dar a mensagem, né? Sim. Eles não entendem a responsabilidade do pregador. É o Espírito que dará, sim, a mensagem, mas ele dará a mensagem de maneira muito mais eficiente quando nós nos aplicamos ao estudo da Bíblia, né? E ao estudo da cultura, para lembrar esta figura, né, da construção da ponte, né, entre a Bíblia e a cultura. Eu diria, pastor, que embora a vocação e o ministério pastoral eu não considero como uma profissão, sim, mas temos que ter um grau de profissionalismo no sentido de que todo bom profissional hoje, de qualquer área, ele está em constante reciclagem, está em constante participação de congressos, por exemplo, eu liguei para me consultar com um médico, ele estava fora do país em um congresso, não é? E, às vezes, muitos pastores evitam congressos, conferências, que serão fundamentais. Nós mesmo temos a conferência Fé na Verdade, que tem o nome deste podcast, cujo propósito é esse, é promover para o pastor a vinda de bons pregadores com erudição, mas com piedade, sobretudo, para compartilhar conosco tudo quanto aprenderam, não é? Ninguém reinventa a roda, e há uma riqueza na história da igreja que nós não podemos menosprezar, como se entre Cristo e nós não tivesse havido uma igreja e toda uma luta pela defesa da sã doutrina, né? Então, eu acredito que para conhecer a palavra e expô-la de modo relevante para o contexto contemporâneo, o pastor realmente precisa se aplicar. Pastor, assim, na sua vida pessoal e particular, mais ou menos, qual é o tempo que o irmão dedica ao estudo, o tempo que o irmão investe nos estudos? Eu vinha meditando sobre este assunto ao chegar aqui e, de fato, eu dedico provavelmente para cada mensagem entre 8 a 10 horas específicas, porque eu vinha pensando que há muitos estudos que, de fato, não tem a ver com a sua mensagem, tem a ver com o entendimento das Escrituras à luz de comentários que você ouve, até porque nós vivemos um tempo muito precioso, enquanto a internet tem tanta coisa ruim, desde que nós saibamos quais as fontes, as boas fontes, e depois de algum tempo a gente consegue fazer isso, nós temos muitos pregadores e estudiosos da Bíblia preciosíssimos à nossa disposição. Eu me utilizo muito dessa ferramenta de ouvir. Às vezes, durante a semana, eu diria que eu ouço 4, 5, por incrível que pareça, eu estive pensando, 4 ou 5 palestras sobre determinadas áreas do conhecimento bíblico que são altamente enriquecedores. Então, existe um preparo específico para uma mensagem, mas existe um preparo de conhecimento da palavra de Deus. E há nomes de pregadores e preletores de altíssimo nível, né? E, naturalmente, que as pessoas que têm conhecimento da língua inglesa têm, naturalmente, isto multiplicado, né? Porque há grandes autores no mundo todo, né? E muitos deles falam inglês, né? E graças a Deus, pastor, hoje, grandes editoras, Sim. Nós temos aí um número expressivo de obras de peso já traduzidas e publicadas, né? Portanto, não há qualquer justificativa para um pastor ir despreparado para o púlpito, contar histórias, anedotas, entreter o povo, né, com casos, porque ele simplesmente não se preparou. Há amplas oportunidades, inclusive digitais, de livros digitais disponíveis, não é? E realmente quem quer cumprir diante de Deus com gratidão e com mordomia, aplicará o seu tempo ao estudo para trazer, porque muita gente, um humorista, ele fala para públicos diferentes. O pastor
prega para a mesma congregação todo domingo. Sim. E para uma congregação todo domingo ouvir o mesmo pregador, uma congregação, muitos amam a palavra e a estudam durante a semana, compram livros e leem livros, nós temos que ir além daquilo que as pessoas já têm acesso, sim, para que elas tenham prazer em vir ouvir a palavra de Deus, não é verdade? E John Stott cita João Calvino, o grande reformador. Ele disse: ninguém chegará a ser um bom ministro da palavra de Deus, a não ser que seja, em primeiro lugar, um estudioso da mesma. Então, o ministro da palavra tem que ser um estudioso da mesma. Incrível, esse homem escreveu compêndios de teologia e um comentário da Bíblia, de cada livro da Bíblia, não é? Um estudioso exemplar. Um outro exemplo que John Stott nos apresenta é Charles Spurgeon. Aquele que cessou de aprender, cessou de ensinar. Aquele que já não semeia na sala de estudo, não mais semeará no púlpito. Eu já fui perguntado por seminaristas e pastores que às vezes, sábado à noite, ainda não sabem o que pregarão. E quando nós temos uma vida de leitura rica, de boas obras, temos mais ideias e sermões para pregar do que domingos, não é? Quando se lê e se estuda bastante, não se vive esse dilema, o que eu vou dizer, não é? Fiquei pensando, imagina a angústia de quem faz assim, né? Que acorda no sábado. É como se diz, né, brincando, né? Que não fez o sermão de joelho, mas fez o sermão no joelho, né? Aquelas anotações ali em cima da hora para pregar. Philip Brooks, segundo John Stott, ele dizia: não deve sempre estar tentando fazer sermões, mas sempre procurando a verdade. E a partir da verdade que conquistou, os sermões farão a si mesmos. Aqui temos a necessidade de cultura ampla e generosa. Aprenda a estudar por amor à verdade. Aprenda a pensar por amor ao proveito e à alegria de pensar. Então, os sermões serão como o saltitar de uma fonte e não como o bombear de uma bomba. Achei muito pertinente e interessante esta declaração. E ele prossegue, John Stott: visto que o pastor cristão é chamado primariamente ao ministério da palavra, o estudo das Escrituras é uma das suas responsabilidades principais. Pastor, eu percebo, e ele já vai entrar nisso, pastores, né, com um molho de chaves na mão. Eu fui pregar numa igreja, o pastor quase que fazia papel de zelador, me mostrou o carro dele, todo arrebentado de tanto saco de cimento que ele levava. Ele era o comprador dos materiais de construção. Não delegava nada, né? E ele se envolvia com tantas atividades e ele falhava no púlpito, porque, de fato, ele era um trabalhador, inegavelmente, e amava o Senhor e a obra. Sim, mas ele não falhava percebeu com o que é primário, é principal na vida dele, né? E da igreja. A prioridade a prioridade. É isso mesmo. Até atividades sociais, eu acho que um pregador precisa limitar, porque senão, numa congregação grande, ele fica só por conta de relação social e nada mais. Sim. Toma o tempo todo. Tem que ter coragem de dizer: algumas coisas eu faço, outras eu não faço. É verdade. E ele diz: precisamos criar tempo para penetrar no texto, até este entregar os seus tesouros. Não é só ler, não é? A Bíblia fala para meditar. Dentro da cultura ocidental, meditar é esvaziar a cabeça. Para nós é enchê-la da palavra, né? Eu gosto dessa ilustração do ruminar, né? Aquele animal que vai primeiro
vai recebe, mas aí fica esperando e o sistema fica elaborando, né? Isso aí vai para debaixo de uma árvore e vai ruminar. Nós precisamos ler e meditar, porque cada texto bíblico, eu gosto de dizer que depende do fôlego de quem está lendo, ele tem uma profundidade. E se você tiver fôlego, desce mais fundo no texto, né? Então, demanda tempo, né, pastor? Claro. Então, somente quando nós mesmos tivermos absorvido a sua mensagem, é que poderemos reparti-la confiantemente com o próximo. Só pode dar quem tem, né? Muito bem. Então, ele cita o exemplo, né, de Samuel. Quando Samuel escutou a Deus, então falou com ele. E depois, quando Samuel falou a Israel, os israelitas o escutaram, porque ele escutou a Deus e falou com Deus. Semelhantemente, antes de Ezequiel ter condições para falar ao povo a palavra de Deus, ele mesmo tinha de devorá-la e digeri-la. Deus disse a ele: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Como é a sua experiência, pastor, de leitura da Bíblia, o tempo não de estudo para pregar, mas a sua devocional, né? Esse receber a palavra. O mais importante, eu entendo, no receber a palavra, e é fundamental isso para a própria vida espiritual pessoal, é que você, neste momento, você de fato não está recebendo, abrindo o seu coração para a palavra para produzir alguma coisa, mas para crescer na intimidade com Deus. E quando isso acontece, tudo fica mais facilitado, né? Até as nossas angústias cessam, a nossa ansiedade sobre o que vamos pregar também cessa, porque a gente tem uma intimidade com Deus e nós saberemos o que Deus quer que nós falemos. E nós temos a responsabilidade de fazer. Naturalmente, procurando ser hábeis, e uma coisa que eu acho importante, já que o preparo é o preparo para você mesmo, mas terá efeitos no que você faz com a congregação. Porque aí você não vai apresentar a sua mensagem na carne, a gente usa assim, mas no espírito, né? E enquanto você está só reagindo a alguma coisa, por exemplo, ruim que aconteceu, é melhor não pregar. Sim. É melhor primeiro tranquilizar o coração neste relacionamento com Deus e aí, então, fazer o que deve fazer. E tem efeito altamente positivo. Então nós temos que esquecer que somos pastores e nos ver como ovelhas do pastor. Do pastor, e receber do pastor os pastos verdejantes para depois poder alimentar. Pastor, no próximo bloco, segundo bloco, nós voltaremos dando prosseguimento a esse tema sobre a necessidade de se dedicar com seriedade ao estudo da Palavra de Deus. Estamos de volta ao podcast Fé na Verdade, hoje estudando o capítulo 5 do livro Eu Creio na Pregação de John Stott. E o tema deste precioso capítulo é sobre a importância e a necessidade do estudo, uma chamada ao estudo. Todo pregador deve ser um estudioso diário das Escrituras Sagradas, deve levar a sério essa grandiosa responsabilidade da pregação para realmente alimentar o povo de Deus. E como estávamos conversando, né, pastor? O pastor deve esquecer que ele é pastor e procurar a Deus devocionalmente na condição de ovelha e receber de Deus o alimento para podermos alimentar a igreja do Senhor. John Stott, ele prossegue dando-nos apresentando-nos três características que o nosso estudo da Bíblia deve possuir. A primeira característica é que o nosso estudo da Bíblia deve ser abrangente. Por quê? Porque leituras esporádicas e a esmo das Escrituras não basta. Ela tem que ser constante, né? Perene, diária. Também não devemos nos limitar às passagens prediletas, nem nos concentrar no exame microscópico de alguns textos chaves.
Há pessoas que têm prazer demais num determinado livro, não é? E ficam ali, e alguns textos é como se fosse uma própria Bíblia dentro da Bíblia. E essa terceira consideração é muito importante quando ele diz que o uso seletivo das Escrituras entrega o jogo ao diabo. Toda heresia se deve a uma ênfase exagerada a alguma verdade, sem permitir que outras verdades a qualifiquem e equilibrem. Por exemplo, uma pessoa fala da soberania de Deus e ele só enxerga a soberania de Deus. Ou, quando fala da misericórdia, só consegue destacar este atributo de Deus e esquece que Deus é justiça também. Então, uma hiperênfase num dos atributos ou num dos ensinos sobre, por exemplo, eleição, predestinação ou ajuda aos pobres e negligencia tantos outros ensinos, não é? Que deveriam compor. Eu já vi alguém defender um ponto de vista sobre perdão baseado num texto, esquecendo das outras verdades sobre esse assunto que vão completar e complementar, e aí estabelecem sobre um texto uma doutrina. E é como ele diz, que toda heresia ela é produto de uma ênfase exagerada a alguma verdade. E ele acha que está na Bíblia e se apega a ela, mas ignora a totalidade do ensino. Uma boa teologia, ela seria o levantamento do que nas Escrituras nós temos sobre esse assunto, não é? Porque os textos se complementam. Como o pastor Vinícius. Uma destas realidades da distorção por causa da ênfase exagerada é a ênfase exagerada e, quando é exagerada, distorcida, da relação entre o amor de Deus e a santidade de Deus, né? Sim. Que para mim está no centro desta grande dificuldade da imoralidade de alguns ditos cristãos aqui. Uhum. É tudo amor, é pelo amor, é só amor, não é? Não há nenhum padrão no amor, não é? Não há nenhum entendimento da exigência de amor e santidade. E santidade, tem que haver esse equilíbrio. Então, a abrangência das Escrituras e das doutrinas e os diversos ângulos de uma verdade nos ajudam a equilibrar e fazer o que Deus quer realmente, não aquilo que é a tendência da cultura. Não é? Ok. E ele cita Lloyd Jones e ele afirmou: eu diria que todos os pregadores devem ler a Bíblia na sua inteireza pelo menos uma vez por ano. Esse deve ser o mínimo exigido da leitura bíblica do pregador. Então, a Bíblia em um ano. Se esperamos ajudar nossa congregação a desenvolver uma mente cristã, nós mesmos teremos de desenvolver uma. E a única maneira de assim fazer é embeber nossas mentes nas Escrituras. Quanto a esta leitura, que sem dúvida é um excelente projeto e necessário ler todo ano, eu sou totalmente contrário àquelas leituras diretas, vamos dizer, em poucos dias ler toda a Bíblia, não é? Aquilo para mim é só um cumprimento de tabela que para mim não tem grande efeito, é só o que é que a gente chama? É só marketing para a igreja, para um grupo, né? Mas não tem efeito, porque a Bíblia não foi feita para a gente ler assim, direto, rapidíssimo, né? Tem que estar pensando no seu significado e na sua aplicação. Mas de vez em quando a gente vê esses movimentos, né? Ler a Bíblia aí em poucas horas, todo mundo se reúne e lê a Bíblia direto, rapidamente, até que chegue no fim. Eles celebram isto, né? Ele cita Charles Spurgeon, que também diz: é bem-aventurado comer da própria alma da Bíblia, até finalmente seu sangue ser biblino e a própria essência da Bíblia fluir de vocês. Spurgeon era muito criativo nas suas ilustrações, né? Ter aí um sangue biblino.
ele prossegue com a segunda característica do nosso estudo. Nosso estudo deve ser de mente aberta. Devemos desejar genuinamente, por meio da leitura bíblica, escutar e obedecer a palavra de Deus sem distorcer seu significado nem evitar o desafio. Como posso, tendo sido criado em determinada cultura, usar determinado texto bíblico que foi dado numa segunda cultura e expô-lo diante de um povo que pertence a uma terceira cultura, sem perverter a mensagem, nem deixar ininteligível? Como posso? É um desafio, né? 3 realidades culturais. O missionário encara muito isso, né? A cultura bíblica dele seria brasileiro, e se ele está num país africano, numa terceira cultura, né? Então, o nosso estudo deve ser de mente aberta. E ele diz, logo de início, teremos que nos transportar de volta para o contexto do escritor bíblico, até começarmos a pensar o que ele pensava e sentir o que ele sentia. Nossa responsabilidade não é assimilar as opiniões dele às nossas, por impor as nossas naquilo que ele escreveu, mas assimilar nossas opiniões nas dele, por nos esforçarmos a penetrar no coração e na mente do autor sagrado. Me lembra Jesus que, após a ressurreição, ele abriu as Escrituras, ele abriu o entendimento deles para as Escrituras, e ele começou lá no Pentateuco, nos Salmos e nos Profetas, mostrando o que a respeito dele estava escrito, né? Era esse mergulhar no texto. Uma leitura rápida talvez passasse despercebido que estava falando do Messias, né? Sim. Muito interessante. E ele prossegue. Embora não possamos nos livrar totalmente da nossa herança cultural, devemos ter consciência do nosso preconceito cultural. Devemos também procurar cada vez mais garantir que as pressuposições com as quais abordamos a Bíblia não são tiradas de fora dela. A dos humanistas, dos capitalistas, dos marxistas ou dos secularistas científicos, mas são pressuposições cristãs fornecidas pela própria Bíblia. Defendeu-se muito, principalmente a chamada teologia da libertação, dizendo que se leu as Escrituras via Platão. Dizem que Agostinho platonizou o cristianismo, que São Tomás de Aquino aristotelizou o cristianismo, porque ele leu as Escrituras com os preconceitos, né, com o pano de fundo, os fundamentos aristotélicos, e a teologia da libertação acreditou que se eles puderam usar outros pensadores para ler as Escrituras, por que não Marx? Sim. E a teologia da libertação é essa proposta de uma leitura marxista das Escrituras que é terrível, né? E que rompe com a intenção original do escritor bíblico. Sim. Temos que ter muito cuidado com isso, né, pastor? A terceira característica do estudo deve produzir expectativa. Precisamos, portanto, nos apresentar ao Senhor todos os dias, assim como os anjos, e pedir que Deus desperte nosso ouvido para escutar, como o seu servo, e pedir, como Samuel, que Deus fale, porque o seu servo está escutando. Agarrar-se em Deus da mesma maneira que Jacó, e se recusar a soltá-lo, a não ser que ele nos abençoe, e não antes. É nesse espírito de expectativa animada e resoluta que Deus honra. Eu gostei muito também desta declaração. Como o pastor vê essa questão, pastor, da expectativa, daquilo que se espera como resultado desse esforço de estudo da palavra? A expectativa, eu creio que motiva a busca consciente e determinada, né, do que é a vontade de Deus.
porque é um exercício tão proveitoso e tão abençoador, e nós sabemos por que Deus nos deu a sua palavra, foi para nos abençoar em todo sentido. Então, esta expectativa é altamente motivadora. E se nos motiva, por nosso intermédio, outros serão também motivados. E no ministério pastoral, a gente, vez por outra, Deus nos concede, né, experiências que comprovam isso, de que a pregação que Deus levou à igreja por nosso intermédio teve um efeito especial. E para a maioria de nós, quando isso acontece, é interessante que a gente se surpreende, né? Às vezes se surpreende porque não era a expectativa, mas devia ter. É isso mesmo. Às vezes a gente se surpreende, né? Não esperava que tivesse esse efeito, né? Mas quem sabe a razão por que nós nos surpreendemos é porque normalmente nós nos sentimos, e parece que é proveitoso isso, sempre incapazes de fazer o que é o melhor neste trabalho. É verdade. E aí a gente se surpreende, eu creio que é por causa disso. Ok. Nesse estudo abrangente de mente aberta, com expectativa, embora a própria Bíblia sempre seja nosso livro-texto, é lógico que aproveitaremos as muitas ajudas que hoje nos são disponíveis. E ele fala dos livros como ferramentas fundamentais do pregador. E ele cita os livros históricos, não é? A história é outra dimensão vital do estudo teológico. Poucas verdades ou heresias são novas. A maioria delas são ideias antigas requentadas. Você vê alguns autores que lançam muitas obras com campeões de vendas, mas quando você estuda, você percebe que ele bebeu em algumas filosofias, ele fez ali um sincretismo, juntou, mas quando você conhece a história, você dá para perceber que ele fez ali um baião de 2, de 3, e juntou ideias que não são desconhecidas, nada novo, só uma nova roupagem, né? Alguns conhecimentos da teologia histórica nos oferecem uma perspectiva bem ajustada a partir de onde podemos contemplar as últimas modas doutrinárias, né? Pouca coisa nova debaixo do céu, como diz o autor bíblico, né? Livros biográficos. O senhor tem costume, pastor, de ler biografias? Eu não tenho lido tanto quanto tenho desejado, porque biografias são geralmente textos que eu priorizo outros tipos de literatura. Mas eles, quando eu leio, são muito inspiradores, né? E eu tenho um autor que eu estou sempre lendo, gosta de enfatizar isto, a respeito do valor de biografia. Mas eu não tenho me aplicado muito a biografias. Quando eu era embaixador do rei, eu li mais biografias em pequenos textos do que o restante da minha vida, com certeza. Porque era projeto dos embaixadores do rei, biografias de missionários. Muito bom isso, né? Pastor, o irmão foi embaixador também, imagino? Né? Não foi. Eu já me converti na adolescência, então não peguei, não passou esse tempo. Não tive. Mas é interessante, por exemplo, quando você lê uma biografia de Charles Spurgeon, por exemplo, um pregador, um homem usado por Deus de um modo incomum, não é? Um ministério muito abençoado, e descobrir que ele teve momentos dificílimos. Sua esposa, ainda bem nova, ficou muito doente e nunca mais pôde comparecer aos cultos. E quem é casado e ter uma esposa enferma e pastorear sabe dos desafios de uma enfermidade. E ele mesmo, Spurgeon, ele tinha momentos de depressão que ele não tinha forças nem sequer para levantar da cama. Não é? E nós olhamos e o vemos como um gigante. Mas a leitura da biografia mostra que, como eu e o irmão, ele também teve suas angústias. Alguns momentos foi tentado a titubear, não é? Aquela
aquele conflito teológico que ele teve no seu tempo, né? Porque ele desagradou aos reformados teologicamente, porque diziam que ele não era 100% reformado, porque ele era um evangelista. Ele também desagradava aos chamados arminianos, que o criticavam como um hipercalvinista. Então ele apanhou dos dois lados. E ele mesmo se retirou do meio batista, porque ele entendeu que a denominação estava se desviando, seguindo por uma vereda que levaria a igreja para longe da palavra, e levou. Lá na Inglaterra pode-se ver hoje o desastre, né, na vida destas congregações. Então, em toda essa leitura, nosso objetivo não é tanto o acúmulo dos conhecimentos, quanto o estímulo para pensar de modo cristão. No próximo bloco, pastor, nós finalizaremos o terceiro e último bloco sobre a necessidade e a importância do estudo da realidade contemporânea. Voltaremos em instantes. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Fé na Verdade deste dia, estudando o 5º capítulo do livro Eu Creio na Pregação, de John Stott. É um livro que eu recomendo. Existem excelentes livros na área de pregação, e eu recomendo que você, pastor, obreiro, pregador, professor, você que ministra a palavra de Deus, vale a pena. Aqui nós não estamos exaurindo todo o conteúdo de cada capítulo. Nós fazemos uma seleção de algumas das principais e mais importantes afirmações do autor no capítulo e fazemos os nossos comentários, as nossas considerações. Também compartilhamos um pouco da nossa experiência, mas a leitura do livro será enriquecedora para todos os que militam no ministério da pregação da palavra. Portanto, participe do estudo deste livro, convide outros pastores e colegas, divulgue para eles o podcast Fé na Verdade. Já estamos no 5º capítulo, são 8 capítulos, restarão 3 capítulos nos próximos 3 podcasts Fé na Verdade. Pastor Norton, nesta última parte, o autor, John Stott, ele também nos incentiva, além do estudo bíblico, o estudo histórico, o estudo de biografias, estudar o mundo contemporâneo. E os melhores pregadores, diz ele, sempre são pastores diligentes, que conhecem as pessoas do seu bairro e da sua congregação, e que compreendem o cenário humano com toda a sua dor e prazer, glória e tragédia. E o modo mais rápido de conquistar semelhante entendimento é fechar a boca, tarefa difícil para os pregadores compulsivos, e abrir os olhos e os ouvidos. Não é? Hoje estamos vivendo num momento de guerras no mundo, pandemias, assassinatos. Estamos vivendo um contexto bem difícil de grande crise global, econômica. O quanto de pessoas estão ansiosas, não é? Com toda essa insegurança que estamos vivendo, parece que os homens esqueceram as tragédias de uma guerra, e quando se esquece, volta-se a fazer guerras, né? Então, estudar a realidade, tentar entender o que está acontecendo, prestar mais atenção. Como é a sua experiência, pastor, em relação a essa situação? Como o irmão compreende, estuda o mundo contemporâneo? Eu creio que algo que é extremamente importante para o entendimento do mundo contemporâneo é nós termos absoluta percepção de que, com o advento, em certo sentido abençoador, da internet, a internet deu voz e vez para
multidões de comunicadores que não têm a mínima condição nem de avaliação e nem de comunicação da sua avaliação. E nós precisamos ser extremamente cuidadosos com que fontes nós vamos, a que fontes nós vamos dar autoridade a respeito da comunicação destas coisas que estão acontecendo. E provavelmente esta é uma das maiores dificuldades para nós que queremos responder a estes acontecimentos, a estes eventos contemporâneos da maneira adequada e sensata. Porque existem pessoas absolutamente perturbadas que estão fazendo comunicações. E entre os perturbados, alguns chamados pregadores, que praticamente alguns deles estão mais preocupados em revelar o que entendem, o que eles entendem na sua perturbação destes acontecimentos dramáticos que o irmão citou, e até deixando de lado alguns conhecimentos bíblicos que já deveriam limitá-los nas suas afirmações. Eu gostei muito desta afirmação que o modo mais rápido de conquistar a semelhança de entendimento é fechar a boca, porque alguns são extremamente reativos a qualquer coisa que ouvem, e não é um bom procedimento, é perigoso. Ontem, falando para a minha igreja, foi quarta-feira, culto de oração, eu disse para eles que todos nós devemos ter cuidado com a nossa própria mente e as nossas emoções, não nos expondo excessivamente, aí a afirmação, a ênfase que eu daria é excessivamente às notícias, porque às vezes o excesso é tão grande da nossa exposição que nós começamos a ficar desanimados. Nós precisamos cuidar disso. Há muitas pessoas doentes emocionalmente hoje, porque de fato eles têm observado muito mais as tragédias do que é possível para nós, até porque para muitas delas, ou para a maioria delas, nós não temos uma solução pessoal. Então, limitar isso, limitar o intake, o que nós recebemos das más notícias, sim, especialmente como interpretadas por alguns comunicadores. E é interessante porque esses comunicadores hoje são chamados agora de influenciadores, sim, sim, que é óbvio, né? Sim. Ninguém comunica, ninguém... Sem o desejo de influenciar. Exatamente. Há uma admissão, né, ao chamar os comunicadores de influenciadores, é porque eles realmente estão conseguindo arrastar multidões. Multidões. Não é? Cantoras, sem nenhum tipo de moral, de qualquer tipo de... Não merece a nossa atenção. Não, nada. É lamentável que muita gente dê ouvidos a gente que não tem nada, não tem consistência nenhuma. E tem muitos ouvidos atentos, sim, né? Sim. Hábitos de estudo. O pregador precisa ser semelhante a um esquilo. Deve aprender a catar e armazenar matérias para os dias futuros do inverno. Nós aqui falaríamos da formiga, né? Sim, que já guarda alimentos para o tempo difícil. É verdade. É muito interessante se observar. Elas estão trabalhando o tempo todo, não é? Em busca de alimento para os momentos aí futuros. E nós, pregadores, pastor, quem imaginaria, por exemplo, que o mundo passaria por uma pandemia? Sim. Não é? Surpresa total. Se não estivermos sempre estudando, nós estaríamos despreparados naquele momento. Quanta gente entrou em depressão, o índice de violência doméstica aumentou muito pelo convívio mais intenso e íntimo, né? Presencial dentro de casa. Muita gente ficou emocionalmente abalada, apavorada com a possibilidade de morrer, e muita gente partiu, né? De forma triste e dolorosa. Esse é um futuro incerto, nenhum de nós sabe se vai desencadear aí uma guerra. Toda guerra em qualquer lugar já nos afeta, sim, mas pode surgir uma guerra de um vulto maior, com consequências tremendas, e se nós não estivermos estudando, nós não estaremos preparados, não é? É como um hospital que não tem todos os medicamentos.
quando há um incêndio, chegam dezenas de pessoas e aquele hospital não está preparado com a quantidade de remédios e equipamentos, né, para atender. Então, eu diria que o nosso hábito de estudo nos preparará para momentos inusitados e inesperáveis, né, surpreendentes, que chegam assim sem mandar avisos. E o que teremos a dizer em tais situações, né? E ele fala sobre os empecilhos ao estudo. Se o pastor segura nas mãos todas as rédeas eclesiásticas e não tem nenhum conceito de uma responsabilidade compartilhada que envolve líderes leigos, então é lógico que não tem tempo para estudar. O pastor faz tudo, né? Lembrei do homem que carregava as chaves todas. Centralizador, né? É verdade. E ele, então, fala sobre a necessidade de reaprender em cada geração a lição de Atos 6. Sim. Nós nos dedicaremos, né, ao ministério da palavra. Não havia nada demais, não era uma tarefa desprezível para apóstolos. É que não era a tarefa deles. E eles estavam gastando tempo naquilo que não era a prioridade. E talvez, pastor, a falta de compreender que a prioridade do pastor é a pregação. Porque se vamos visitar, a visita implica numa leitura da palavra. Se vamos aconselhar biblicamente. Se vamos ensinar biblicamente, se vamos pregar biblicamente. Então, ou nós realmente entendemos o desafio e separamos horas diárias para um estudo intenso, profundo, não ralo da palavra, ou nós seremos superficiais, as igrejas se desestimularão com sermões, água com açúcar, não terão mais qualidade do que, às vezes, uma aula de escola dominical, sem menosprezar, é claro, na aula, mas as pessoas esperam receber do púlpito um conteúdo mais profundo, né? Mais trabalhado do que um mero estudo. Então, o pastor precisa ter diáconos, ministérios múltiplos na igreja, para que a igreja toda se envolva em muitas tarefas para liberar o pastor para a sua tarefa primordial e principal, né? Na igreja, o senhor se envolve muito, pastor, com a administração, por exemplo? Naturalmente, eu sou o presidente, mas a administração é cuidada pelos irmãos, pelos ministérios, e eu sou muito ajudado pelo corpo diaconal da minha igreja, que de fato me protege. Eu sou muito abençoado. E tenho sido abençoado desde o meu primeiro pastorado aqui. Então, isso é algo muito precioso, né? Eu sei que alguns colegas meus pastores não têm o apoio que eu tenho, mas eu tenho apoio integral, né? E, naturalmente, cada um dá o que tem, né? Mas nas suas diversas capacidades, eles são grandemente abençoadores. Então, eu tenho... E eu quando delego. Às vezes, pessoas novas na igreja até reclamam que eu delego e gostariam que eu estivesse lá com eles para apreciar o que eles fazem. Aí eu digo para eles que não é necessário, porque eles são a pessoa ele é a pessoa em que eu confio para isso. Sim. E a minha presença não é necessária. Sim. Toda sorte de acampamento, atividade, não é necessário. E até algumas tarefas de evangelização eu não vou lá. E eu tenho notado que, às vezes, quando o pastor está sempre presente, às vezes ele constrange as pessoas que estão dando os primeiros passos na liderança de uma determinada atividade da igreja. Então, quando o pastor não está, libera. E aí a gente vê o resultado, e a gente acompanha e, naturalmente, apoia, né? E demonstra a nossa apreciação por eles. Agora, a apreciação sempre demonstrada onde realmente cabe. Quando a coisa é mal feita, nós não devemos enganá-los. Claro. Também. Mas eu sou muito abençoado nesta área. Então,
eu diria, né, para os pastores que desenvolvam, ajudem os membros da igreja a descobrirem seus dons espirituais e em quais ministérios poderão envolver-se para que os serviços, né, as várias áreas da igreja. Hoje a igreja ela tem uma contabilidade, ela tem uma tesouraria, que é extremamente trabalhosa, não é? A administração, o cuidado do patrimônio requer. Hoje nós temos construções que demandam essa revisão para não deixar o patrimônio deteriorar, não é? Compras, há tantas coisas que podem roubar a atenção e o tempo do pastor e retirá-lo da preparação adequada que a pregação da palavra de Deus exige, né, pastor? É lamentável, colegas, que existem igrejas que não podem dar o sustento, e eu posso imaginar a luta desses colegas depois de trabalhar o dia inteiro, né, numa outra atividade, ainda ter condições mentais e físicas para se aprofundar no estudo. É um desafio muito grande. E eu diria assim, pastor, que é um desafio grande para eles, é uma impossibilidade porque eles precisam cuidar de suas famílias, mas o resultado negativo desta aplicação a outras atividades, por causa da exigência dos tipos de vida que eles têm, reflete na vida da igreja, e é uma afirmação que eu ouço de vez em quando, para mim é muito dramática e muito triste, é quando a pessoa diz assim: eu gosto muito do louvor, mas não há nada para nos alimentar. Eu tenho ouvido isso de membros de igrejas que ainda vão lá porque estabeleceram um convívio social do qual não conseguem nem se libertar, mas eles permanecem lá, fiéis àquela comunidade, mas eles testemunham de que não há mensagem nenhuma para eles. E, lamentavelmente, de fato, não há. É triste, né? Triste. É triste porque o que nos alimenta é a palavra. É verdade, pastor. E aqui ele termina este precioso capítulo dizendo: tomando por certo, portanto, que o pastor recebe esse sustento integral, que acabamos de comentar, muitos nem todos, têm, lamentavelmente, têm, o que mais poderia impedi-lo de estudar? Somente uma coisa, digo isso com franqueza: a preguiça. De fato, tem muita gente que tem tempo integral, mas dispersa muito, não é? Até com lazer, ou mesmo falta de disciplina. E como eu disse, eu não vejo que o pastor é um profissional, mas ele tem que ter atitudes profissionais. E um profissional, ele tem horário de acordar, ele tem administração do tempo, ele sabe o que deve fazer e o tempo que cada atividade demanda, e ele consegue administrar o tempo de tal maneira que ele reserva, consciente e deliberadamente, tempo para estudar, e não diz assim: vou estudar quando der tempo, não é? Porque ele priorizou. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no podcast Fé na Verdade, todas as contribuições relevantes e edificantes a partir da sua vivência, da sua experiência. Se Deus quiser, nós estaremos no próximo podcast estudando o 6º capítulo e antepenúltimo capítulo do livro Eu Creio, na pregação de John Stott. Muito obrigado, que o Senhor o abençoe ricamente. Amém, amém.